traças, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam muito bem. Eu estou feliz de estar de volta aqui com vocês neste canal maravilhoso. Hoje com um tema, vamos dizer que um tanto intrigante. Houveram questionamentos sobre fazer ou não esse vídeo? Houveram, mas não deixa de ser um top 5. E eu sei que vocês são apaixonados por top 5 nesse canal, então eu escolhi 5 dos piores pais de fantasia. Sim, porque eu com certeza conseguiria fazer 5 top piores pais de livros de romance. Quem sabe no próximo vídeo? Vocês querem parte 2? Comentem aqui embaixo. Então nós temos aqui alguns dos piores pais das fantasias e vocês vão decidir junto comigo esse ranking. Porque eu tenho com certeza meu top 1, mas eu quero saber se vocês concordam. Então, eu vou aproveitar que a gente tá aqui pra te dar uma mega dica pra você construir sua estante, que é a plataforma Cuponomia. E por meio dessa plataforma é possível desfrutar de vantagens exclusivas, como por exemplo, promoções e ofertas especiais, além de usar os cupons disponíveis. A utilização do site é mega simples. Você entra, faz seu login com cadastro no site, inclusive você pode fazer com o Facebook, que foi o meu caso, e após se logar, você pode navegar pelo Cuponomia em busca dos melhores cupons que são totalmente atualizados. Ao encontrar o cupom, você clica nele e é direcionado para o site da loja em questão. E aí, no momento da compra, basta você inserir o código que você encontrou na Cuponomia normalmente. E o desconto vai ser aplicado. Outra função muito prática no Cuponomia é o alerta de descontos. É possível selecionar suas lojas favoritas e receber notificação de cupom novo quando for disponibilizado por elas. Dessa forma, a gente nunca perde a oportunidade de fazer compras com descontinho. Além disso, no Cuponomia também tem uma forma de receber melhores condições que eu sou viciada, que vocês já conhecem, todo mundo tá careca de saber, que é cashback. Sim, é possível economizar nas suas compras ativando o cashback direto no site do Cuponomia. Ao acessar a página da loja desejada, você pode clicar no cashback disponível e, ao realizar a compra, você recebe de volta um percentual gasto em dinheiro, ou seja, você recebe parte de volta daquilo que você gastou. Além disso, outra forma de economizar é indicando o site para outras pessoas, usando o seu link de indicação. E cada usuário que se cadastrar através do seu link e realizar uma compra acima de R$50, você recebe um bônus de R$5 por cadastro, de acordo com as condições estabelecidas dentro do site. Essas são ótimas vantagens que tem dentro do Cuponomia para você aproveitar nas suas compras online. Ou seja, você tem cupom, cashback e indicação. Não perde a oportunidade de aproveitar. Clica aqui no link, faz seu cadastro e corre para conferir os cupons. Uma coisa que a gente vai ter que entrar em consenso aqui é em qual livro nós estamos falando desse pai, né? Porque tem alguns que vão ter algumas desculpas. Com certeza eu consigo escutar isso. E eu vou começar com os pais com desculpas por aí, tá? Vamos começar com o primeiro pai, que é o pai da Furry e das irmãs dela, né? Porque é o mesmo pai. Então, vamos aqui falar do papito da Furry. Que se eu pudesse chamar alguém pra falar mal desse velho, ia ser a Nesta. Até o 3º livro. Porque essa é a questão de Corte de Espinhos e Rosas. A cada livro, a gente vai vendo uma grande modificação dos personagens. Então, se você desgosta de uma pessoa no primeiro livro, pode ser que lá no último você já goste dessa pessoa. Não é o meu caso, mas vamos lá. Sobre apenas e exclusivamente Corte de Espinhos e Rosas. Então, mais que isso, vocês avisam nos comentários pra dar spoiler. Em Corte de Espinhos e Rosas, a gente tem a Furry fazendo todos os serviços domésticos e externos de uma casa. Ela tá sustentando a família dela, ela tá sustentando emocionalmente a família dela também, e ela tá sendo pisada por toda a família dela. E sabe o que é pior? A gente tem um pai que tá vendo isso. Hoje não é pra gente falar mal das irmãs, porque vocês já sabem que se pudesse eu estaria falando mal das irmãs. Mas aqui a gente tem um pai, certo? Um pai que tá sentado numa cadeira, vendo as suas filhas afundarem cada vez mais em uma situação de dificuldade. Esse homem, que por um acaso um dia já foi um homem muito rico. Só que hoje ele não é mais, porque ele fez uns investimentos que deram errado. Depois desse momento aqui, em que ele se vê numa situação em que ele tá pobre novamente, em que catástrofes acontecem na vida dessa família, ele decide se afundar numa cadeira e simplesmente esquece que tem 3 crianças para cuidar dentro de casa. Porque é isso que acontece. Ele tem 3 crianças para cuidar dentro de casa. Então nós temos uma criança, que é o caso da Furry, entrando para dentro de uma floresta para caçar, porque o pai decidiu que não queria fazer nada na vida. Ele tem muita vergonha por causa da dívida e mesmo com os machucados se recuperando um tanto, ele podia tentar qualquer outro tipo de coisa, mas como ele tá com vergonha demais, ele disse que não. E aí quando a Furry declara que ela vai caçar, porque senão eles iam morrer de fome, ele também não diz nada. Não discutiu, não faz nada.
Ele não se levantou, ele não tirou a cara de um talho de madeira, ele simplesmente deixou a Furry entrar dentro de um bosque, completamente desprotegida, um bocado de caçadores que sabiam muito mais que ela. Ele ainda traz vez ou outra um sinal de gratidão pra ela, mas nada muito diferente. Eu gostaria de trazer uma passagem pra você. Você sequer se dar ao trabalho de tentar sair de casa na maioria dos dias. Se não fosse por mim, passaríamos fome. Se não fosse por mim, estaríamos mortos. E é essa sensação que eu quero que todo mundo lembre de como a condição que o pai da Furry deixa 3 meninas. Eu não posso simplesmente esquecer tudo o que aconteceu até chegar no começo do primeiro livro, entende? Porque, Juni, mas isso aqui não foram nem 50 páginas. Mas eles tiveram uma vida que me é narrada. Então eu vou acreditar onde? Nessa vida. Mas aí aqui no nosso Tribunal de Top 5 vocês votam se ele deve ou não ser culpado como um pai ruim. E falando em Sarah J. Maas, Sarah J. Maas, nós vamos trazer um outro pai também que, olha, vamos trazer o pai do Dorian, do nosso príncipezinho, aqui em Trono de Vidro, durante todos os livros, até o último, eu acho, salvo engano. Nós vamos ter a implicação da presença maldita, eu diria, do pai de Dorian, que, já que o Dorian é o príncipe, é o rei. Nossa protagonista, a Selene, vive um reino que é governado por um reino que governa tudo do seu trono de vidro, de forma que ele pune impiedosamente as minorias. E para isso ele vai precisar de uma assassina, que é a função da Selene, que é o emprego que a Selene vai se candidatar sem querer, né? Porque o Dorian chega nela e diz assim, olha, tem um emprego no castelo do meu pai, que a função vai ser essa. Você quer ir lá ou você quer passar o resto da sua vida presa? Como ela não tem muita preocupação da vida, né? Ela foi lá. Ai, gente, só em ler o nome do Cole já me deu raiva. Já não bastando, né, o fato de ser um rei muito ruim, nós também temos um pai muito ruim. Afinal, me deu umas coisas no gatilho aqui nessa leitura, que vontade de reler algumas partes específicas. Por exemplo, durante o torneio de Trono de Vidro, Dorian se aproximou bastante de Selene. E adivinhem só, o papai Dorian não deixa essa amizade acontecer. E por diversos momentos, como Dorian tem uma personalidade mais cuidadosa, mais amorosa, mais preocupada com os demais, ele vai ter que enfrentar toda aquela agressividade que o seu pai tem. Gente, ele tá contratando um assassino, então vamos presumir que não seja uma pessoa com um coração bom. Ele vai ter que enfrentar o seu pai, porque o pai dele não tá afim de ouvir ele, não tá afim de ouvir as ideias deles, ele não quer saber o que ele vai fazer. Ele só quer que ele cumpra conforme o combinado. Além dele ser um péssimo rei, né? Isso a gente nem vai entrar nesse ponto. Eu queria me dar direito a abrir o tópico aqui do terceiro livro com algumas histórias. Porque nós precisamos falar de um livro que eu não tenho aqui, mas vou trazer ilustrativamente as peças invernais, porque ele é muito superior. Mas vamos falar aqui sobre os instrumentos mortais. Observem a parte de cima. Gente, precisamos falar sobre o pai de Claire. E agora, a essa altura do campeonato, eu não acho que há mais spoiler quanto a isso, porque foi uma coisa muito difundida, certo? Então, precisamos falar de quem? De Valentim. E Valentim nada mais é do que um caçador das sombras. Mas ele é um caçador das sombras que forjou sua morte para roubar os instrumentos mortais, para invocar o Raziel, que matou ele devido à sua maldade. Ele também é ex-marido da mãe da Claire e pai de ninguém mais, ninguém menos que Jonathan, também conhecido como Jace, também conhecido como namoradinho da Claire. Então nós temos a mãe da Claire sendo alimentada durante toda a sua gravidez com o sangue de anjo para poder criar novas runas. Sendo que quem fez isso foi o próprio pai da Claire. Eu não sei nem se eu preciso falar muito mais sobre como é maravilhoso o Papito Valentim alimentar um bebezinho com sangue de anjo. Ele só queria o melhor para ela. E falando em pais desnaturados, o que falar sobre os pais de Estilhaçam? Vamos lá. Nesse livro aqui a gente tem a Juliette. Folder da capa original de Estilhaçam, não sei se eu já tinha mostrado pra vocês. Pra quem não sabe, Estilhaçam já começa com uma garota trancada dentro de uma espécie de hospício, mas muito pior. Mas, antes disso, a gente tem algumas coisas acontecendo com a Juliette que já não são legais. Ela é uma criança que, desde sempre, nunca pôde ser tocada, porque sempre que ela tocava em alguém, alguma coisa acontecia. Bem vampira mesmo. E por conta disso, ela sempre viveu mais isolada das outras crianças, sendo temida e desprezada por todo mundo. E aí, aos 14 anos, ela foi acusada de um crime que acontece
E ela foi presa nesse hospício, nessa instituição psiquiátrica, ficando completamente isolada de qualquer outro ser humano, abandonada, largada e perdida dentro da sua própria mente. E isso acontece porque, em diversos momentos, os pais dela abandonaram ela emocionalmente de forma fria, de forma completamente irracional, e simplesmente deixaram a menina ao léu porque eles tinham medo demais dela. O que faz com que eles, na minha visão, sejam responsáveis diretos por deixar a garota louca. Porque você tranca uma pessoa como se fosse uma solitária pra sempre, porque não tem previsão de saída. E daí pra frente só pior. Mas eu vou trazer um bônus, porque falando de pais ruins em Jasmine, como não falar do pai do Warner, né? É complicado a gente não falar do pai do líder do setor 45. Desde pequeno, ele foi treinado pelo pai pra ser uma pessoa boa em ser ruim. Então, o pai que quer ensinar seu filho a ser ruim, a gente já não pode esperar muita coisa. Mas ao longo dos livros a gente descobre que o Warner sempre sofreu abusos durante a sua infância. Ele sempre foi chicoteado como presente de aniversário. E seu pai nunca permitiu que ele ganhasse presente de mais ninguém. Até porque ele achava que presentes iam tornar o Warner uma pessoa fraca. Então, toda a responsabilidade do Warner, a parte fria, mesquinha e insensível, é culpa do pai dele. O pai que ensinou a criança a atirar quando tinha 9 anos de idade. E é por isso que a gente passa tanto pano pro Warner. A gente passa muito pano pra ele. E falando em chicoteadas, porque uma pessoa tá feliz falando disso. Mas em falando em chicoteada, vocês sabiam que ele está aqui porque falamos de rei e de chicote? Rei Clarkson, né, galera? Rei Clarkson veio aí. Meu Deus, quanto ódio desse homem, quanto ódio. Eu não sei o que acontece, mas eu consigo ter mais ódio dele do que do pai do Warner. Em A Seleção, já não bastando a mãe maluca da América e o pai maravilhoso da América, né? Porque se for pra fazer um top 5 melhores pais, eu acho que eu incluiria o pai da América, eu gosto muito dele. Vamos ter um pai bem maluco, que é quem? O Rei Clarkson. Nós temos um rei. E eu passei a não confiar mais em pais que são reis. Nós temos o rei de Ilia, que aparentemente só era gente boa com a rainha, e isso vez ou outra. E nós temos o Rei Clarkson, que cresceu em uma casa bem violenta, com uma história muito louca da mãe dele, do pai dele e afim. Ele passou pra seleção, né? Fez a seleção bonitinho, pegou uma mulher que fosse se submeter a ele, que já estava completamente encantada mesmo. Era um rei completamente perdido do juízo, porque ao invés de ele querer fazer qualquer modificação no povo e se responsabilizar politicamente, ele culpava os rebeldes por tudo e nem pensava em cogitar algum tipo de mudança. Tudo pra ele era assassinato. Além de não conseguir reconhecer nada que outra pessoa dissesse pra ele, até mesmo o seu próprio filho. Então Maxon vinha com algumas ideias inusitadas, com mudanças a serem propostas, até porque ele era futuro rei, então ele tinha que estar treinando para esse pensamento crítico, e o rei barrava e dizia, não, você não sabe o que você tá fazendo. Inclusive, com a seleção, ele fez isso diversas vezes. Sendo que o rei Clarkson teve a oportunidade de viver a seleção dele, o Maxon teve uma seleção completamente induzida pelo Rei Clarkson. Já que ele tinha vindo de um lar desfeito, ele achava que a forma de manter controle da sua família era por meio da violência, do jeito que ele aprendeu. E aí o Rei Clarkson diversas vezes pega, rebaixa o filho dele, diz que ele não é bom o suficiente, acaba com toda e qualquer confiança que o Maxon iria ter. Não parecia um pai e filho, parecia um rei e um servo. E aí, ao longo dos livros da seleção, a gente descobre que o Maxon tem várias cicatrizes nas costas causadas por chicoteamento do Rei Clarkson. Então imagine que ele passa a seleção inteira bastante insatisfeito. Uma vez o Rei Clarkson estava tão bêbado que ele chegou a deslocar o braço do Maxon por segurar com muita força. E aí ele pega e joga o Maxon no chão e espanca ele com o braço quebrado. Mas aí quando a rainha Amberly chegava, o Clarkson parecia diversas vezes muito mais educado, porque ela tinha um efeito calmante nele. Só que o Maxon desconfia, e nós também, né, de que ela era abusada de outras formas e que por isso ela estava tão suscetível a essa manipulação. Talvez fosse paixão, mas eu acredito muito em manipulação. E aí nós temos um ranking bem difícil de fazer, né, porque conforme eu fui falando, eu odiei mais ainda o pai do Warner. Aí vem o Rei Clarkson. Aí nós temos o Valentim, que por incrível que pareça ele vai ficar em top 3. Aí eu vou colocar então o pai do Dorian e aí o pai da Ferg. Tá bom pra vocês? Eu quero saber o ranking de vocês. Não esqueçam de colocar aqui embaixo também. Não esqueçam de ver os próximos vídeos. Tem muita coisa por aqui. Beijinhos, até a próxima.